Vamos dar aqui continuidade, ainda temos um tempinho antes da gente participar da ceia. Aleluia! Essa manhã é uma noite festiva, hein? Isso aí. Vamos pegar essa passagem que a gente tem falado sobre isso aí. Abra lá sua Bíblia em Josué, capítulo 3. E Tessalonicenses, capítulo 4. Depois a gente vai a Hebreus, são os textos básicos dessa série de mensagens que eu tenho feito aqui na igreja, com esse intuito de que você tenha um esclarecimento da verdade em relação a esse assunto que é tão conturbado, tão mal interpretado, mal entendido. E o que a gente percebe olhando a igreja de um modo geral, as pessoas comentando sobre esse assunto, é um completo desconhecimento de como Deus vê isso aí. Vida de santidade não é esse conceito que a gente vê aí, que as pessoas às vezes vinculam. Nós falamos muito sobre isso aí no início, dando uma introdução, e nós estamos nessa jornada aí das razões, porque Deus requer de nós uma vida de santificação. Josué capítulo 3, verso 5 diz: Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você percebe aqui que existe o ser condicional aqui que envolve isso. Deus, ele quer operar, ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas depende de nós também exercermos a nossa parte, né? Tessalonicenses, primeiro, capítulo 4, verso 3, a primeira parte diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está bem claro esse assunto por toda a Bíblia, né? Mais um verso ainda falando sobre isso. Existem outros, né? Eu só estou pegando esses três como textos bases. Veja aí, Hebreus 12, verso 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Diga amém. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por tudo que está acontecendo no nosso meio, no meio da nossa igreja, no meio dos nossos filhos, Senhor, das nossas famílias, a alegria que tem enchido o nosso coração. E mais uma vez eu te peço que tu possas iluminar, revelar a tua palavra de maneira simples, possas esclarecer, possa, meu Deus, mostrar aquilo que cada um de nós precisa fazer, porque nós vivemos uma vida, que eu posso dizer assim, uma vida de ajustes constantes, para que nós sejamos pessoas melhores, Pai. E consequentemente, sendo pessoas melhores, nós somos mais abençoados, porque a qualidade da nossa vida muda, meu Deus. Que cada membro dessa igreja possa enxergar as situações que vivem com os teus olhos, meu Deus. Faz isso na nossa vida, opera, Senhor, no nosso coração. Porque a cada ano nós somos pessoas melhores e queremos ser pessoas melhores. Diga aleluia. Pai, exalta a tua palavra e nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. E todos digam amém. Eu disse algumas coisas aqui que são frases que a gente tem que estar sempre lembrando, de que a palavra santificação é esse sentido de separação. Mas não a separação de nós ficarmos ausentes de alguém ou de alguma parte, não. É um sentido de nós sermos separados, como nós vimos aqui, separados para Deus, e sempre envolve um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. O simples fato de eu ser nova criatura não é só um fato em si, existe um propósito para isso, diga amém. Deus, ele quando te vê, eu costumo falar essa frase, isso aqui é uma verdade, gente, quando Deus nos vê, ele vê outras pessoas, porque nós estamos envolvidos com outras pessoas. Cada um aqui é membro de uma família, seja você pai, ou seja mãe, ou irmão, ou filho. Nós estamos envolvidos com pessoas, seja até no trabalho. Então, quando Deus te vê no trabalho, Ele está vendo quem está trabalhando contigo, diga aleluia. Porque o negócio de Deus são pessoas, diga amém. Ele quer transformar, Ele quer operar no coração das pessoas. Então, há um propósito nisso. Isso é muito maravilhoso para que a gente não viva aí assim, pastor, sei lá, estou vivendo, mas para onde você vai? Não sei. Não. Deus faz sempre coisas com um propósito. Deus quer usar a tua vida, diga aleluia. Santificação, então, nós vimos como uma definição simples, é essa visão bíblica, é essa que jamais pode sair do teu coração, porque é exatamente esse o contexto. Esse contexto de santificação não é que Deus está requerendo de nós a perfeição, porque isso não existe, nós somos falhos, né? Nós somos imperfeitos. Não é esse contexto, ser santo é o cara perfeito, não é isso. Mas santificação é o processo, é um processo, isso pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus em tudo que somos e fazemos. Diga aleluia. Então nós entramos naquela, vamos dizer assim, naquela linha de produção, né? Nós entramos no processo de santificação,
E é isso que funciona, faz com que a nossa vida seja diferente, e nós vamos então nos enquadrando naquilo que Deus está nos pedindo. Então veja, esse é o conceito bíblico, guarde isso. Porque Deus espera de nós que nós cresçamos, né? Não fica aí achando que Deus está olhando para você, não, você não serve, você é imperfeito e tal, nada disso. Senão o homem não teria condições de viver com Ele, de andar com Ele. Mas nós entramos nesse processo de sermos transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória. É uma transformação mesmo de ser uma outra pessoa completamente diferente. Diga amém. Ok? Então falamos sobre isso. A gente viu então algumas razões, e aí nós estamos nessa jornada de pelo menos 6 razões pelas quais Deus requer de nós a santificação. Então nós temos que ter entendimento. Não é simplesmente pelo fato de a gente engolir algo que está sendo falado. Não, Deus quer que nós entendamos a sua verdade. Amém? Então, estamos falando sobre esse assunto. O primeiro motivo que a gente já conversou muito, que Deus é santo. E a gente não pode andar com Ele se a gente não viver o processo da santificação. Então, Deus ele tem uma maneira de proceder. Se eu não vivo como Ele pede, não estou fora do contexto. Então a gente falou bastante sobre isso aí. Sobre andar com Deus, andar nesse processo de santificação, porque pelo simples fato Ele é santo. Veja, o sentido primário de santidade é ser separado para Deus, o que na prática nos faz viver separados da maneira como o mundo vive, não separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não vivemos como o mundo mais, diga aleluia, porque de lá nós fomos libertos, diga amém. Então eu não posso voltar a ser, ou fazer, ou me expressar como eu era. Não somos mais. Nós somos novas criaturas, diga aleluia. É isso aí, é uma veste nova, uma maneira nova de viver. A gente tinha falado também que o padrão, o estilo de maneira de viver do mundo, de pensar, não deve mais ser o nosso. Porque agora nós temos um padrão, temos a verdade de Deus, Deus nos fala, Ele tem o seu pensamento, Ele mostra como nós devemos pensar para que nós sejamos abençoados e outros também. Gente, a intenção sempre de Deus, guarde isso, hein? A intenção sempre de Deus da sua palavra é abençoar o homem. Por mais que muitas vezes a nossa carne ache até estranho, ou muitas vezes não goste, saiba que por trás da obediência ao que Deus fala, está uma grande bênção na nossa vida. Amém? Então, a gente conversou sobre isso. O segundo motivo que também a gente falou, uma das razões por que Deus requer de nós a santificação, é porque é através desse processo que o amadurecimento chega. Nós precisamos amadurecer porque Deus ele formou o homem para ser assim. Biologicamente também é assim. Um dia somos bebês, vamos crescendo, passando para a pré-escola, depois vamos para a adolescência, até nós nos tornarmos adultos. Quer dizer, existe, a própria natureza mostra isso, esse processo, que é um processo de amadurecimento. E é tremendo porque quando a gente chega no amadurecimento, é o amadurecimento que traz todos os benefícios para a nossa vida, do melhor que existe. Você não vai comer uma jaca verde, nem sei se é boa, alguém já comeu uma jaca, alguma coisa, eu sei que comer banana verde, meu irmão, dá um problema violento. Manga, tomar leite, dormir de noite. Eu sei que é o seguinte, fruto fora do amadurecimento, tá ruim, né? Mas também não pode ser passado, mas também nem adiantado. Então há algo muito especial no amadurecimento, você pode estar certo. Se nós amadurecermos como igreja, veremos os benefícios de Deus tremendos dentro dessa área. Eu comentei algo aqui sobre isso, de que aquilo que Deus tem de melhor, né, de todo o cumprimento dos desejos e propósitos que Ele tem para a tua vida, para a nossa vida, está quando nós chegamos no amadurecimento. Diga aleluia. Mas a igreja ainda tem crescendo nessa área, porque a gente vê um bando de crianças dentro da igreja. Tudo de chupeta lá, reclamando, tem umas ideias todas erradas, ainda lutando com Deus. Não, Senhor, eu quero fazer isso aqui e tal. E a gente fica lutando com Deus, querendo fazer aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Não funciona. Santificação, então, é a única via que leva a igreja a amadurecer. Esse é o processo. A igreja que amadurece é a que entende e responde a chamada para santificar-se, a gente falou sobre isso. Terceiro motivo que a gente viu, porque que Deus requer de nós a santificação, porque sem viver a santificação, eu falei quase 2 domingos sobre isso aí, nós não resistiremos ao inimigo. Alguém sabe que temos o inimigo das nossas almas? Muito bem. Para resistir é importante que eu viva no processo de santificação. Lembra que nós lemos aqui Efésios 4, verso 27, está escrito lá, nem deis lugar ao diabo. E muitas brechas têm sido dadas, e justamente são essas brechas abertas que fazem
com que nós percamos todo esse poder e autoridade da gente resistir, da gente poder seguir adiante. Então eu falei bastante sobre isso. Depois, se você não ouviu essa série de mensagens, encomenda os CDs aí para você ouvir, vai te abençoar muito. A gente falou sobre isso, lembra? Josué capítulo 7, verso 13, e o pessoal tinha vencido Jericó, estavam todo mundo festivo, alegre, beleza, vamos agora para essa cidade de Ai aí, tá tranquilo. Manda pouca gente que a vitória é grande. Só que Deus tinha descoberto que fizeram coisas erradas. Então, olha, não poderemos vencer os inimigos, no finalzinho do verso 13, enquanto esse pecado não foi enfrentado e resolvido, a situação que Deus havia falado. É sério isso aqui. Então a estratégia do diabo, de uma forma ou de outra, gente, é penetrar na nossa mente, influenciando os nossos pensamentos para que a gente pense errado e a gente venha fazer coisas erradas. Alô, hello, hello. Ok? Na prática da vida cristã, o que mais derrota as pessoas é a vida de relacionamento. Mais derrota. Tanto é que nem desde lugar ao diabo é um verso que está dentro do contexto sobre como se relacionar. Vai ler Efésios capítulo 4, início do capítulo 5, você vai ver Paulo falando sobre como nós devemos proceder uns com os outros, com as pessoas lá fora. Então essa é uma área que detona a vida das pessoas, destrói. Sabemos que relacionamentos, famílias são destruídas porque não sabem lidar com o relacionamento. Não é verdade o que eu estou dizendo, gente? Isso aqui, essa é a grande detonação. Então o escudo da fé, como eu havia falado, é a prática da crença que temos em Deus, que é a sua palavra. Sem manter uma vida própria diante de Deus, a unção de Deus fica bloqueada de agir no nosso favor. Lembra que nós lemos aqui Eclesiastes, lá no capítulo, não lembro, nem no versículo também não lembro. Está lá, depois eu te digo. Muito obrigado, Arideia. É isso aí, é aplicada. Uhul! É isso aí. Anotou? É isso mesmo, Eclesiastes 9 horas, a ideia é joia. Estava lá, se formou na escola bíblica. Aleluia. Mas está lá escrito lá, eu sei, só não guardava o verso, mas está dizendo lá que as nossas vestes devem ser alvas, para que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. É isso aí. Quarto motivo hoje, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é o seguinte, sem viver a santificação, Deus requer de nós não poderemos expressar a vida de Deus às pessoas. Você pensar um pouquinho sobre isso, pastor, como é que Deus ele se mostra aos homens? Ele se mostra através de outro homem. O maior exemplo disso, eu estava estudando sobre isso, lendo, o Espírito Santo foi me levando a determinados versículos tremendos. Vá comigo a João capítulo 14. Temos ainda mais uns 8 minutinhos ou 9 aí. Deus se mostra aos homens através de outros homens. Pastor, mas não tenho visto muito desses exemplos por aí. Pois é, esse é o problema dos dias de hoje. Mas João capítulo 14. Vá comigo. No verso de número 9. Filipe, um dos discípulos, faz uma pergunta para Jesus, muito interessante, que ele diz assim, ô Senhor, o negócio é o seguinte, mostra-nos o Pai de uma vez logo, nós queremos ver. E Jesus então vem com essa conversa. Disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, eu estou com vocês, e vocês não têm me conhecido? Olha o que Jesus diz agora. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Não, isso aqui é tremendo. Não. Para pensar um pouquinho isso. Mas você vai falar assim, pastor, mas isso foi Jesus, né? Jesus era Deus. Isso aqui foi registrado porque o Espírito Santo está nos ensinando que é exatamente assim conosco. Porque nós somos a expressão de Deus na face da terra. Gente, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a voz de Deus, declara que nós somos corpo de Cristo, nós fazemos parte da presença dele, do seu caráter, de quem ele é. Nós somos aqui na terra a extensão dele. Você tem que ter isso firme no teu coração, de que você representa Deus. Não é porque você representa Deus, você é melhor que as pessoas, ou porque você faz tudo perfeito. Não existe isso, mas existe um comportamento. Existe uma maneira de se viver, que é a maneira como Deus pede. Então as pessoas verão Deus em nós. E vão dizer assim, eu quero esse Deus. Qual é o exemplo que as pessoas veem do lado de fora? Qual é o comportamento da atitude humana nos dias de hoje? Gente, os comportamentos são os mais destruidores. As pessoas estão se engalfinhando umas com as outras. O ódio cada vez aumenta mais, a separação cada vez aumenta mais.
O reflexo do mundo em relação ao que eles passam, as pessoas passam, é um reflexo destruidor. Quem está entendendo isso aí? Mas nós somos a igreja do Senhor. E se a igreja não está aqui para mostrar a Deus, quem mostrará o Senhor? Ninguém, porque não vai ser o cachorrinho, nem a ovelha. Somos nós. E nós temos que ter essa noção aqui, como Jesus falou, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode ousadamente dizer isso, quem olha para mim, olha para Deus. Nesse sentido que nós somos a expressão de Deus. Há algo diferente em nós. É a presença de Deus, não somos especiais. Alguém entende isso? Porque não cabe o espírito da igreja, um espírito de orgulho, de soberba, porque a gente é dono da verdade. Ninguém é dono de nada. Quem é dono é o Senhor, o Rei da Glória. Pelo simples fato de nós abrirmos o nosso coração e Deus tem derramado o nosso espírito. Isso é motivo de gratidão, da gente estar sempre em espírito de humildade, como eu já falei sobre isso. Tá certo, gente? Então, esse é o motivo. Veja que, se o mundo precisa de Deus, ele somente o verá através da igreja, como eu estou falando. Nosso caminhar com Deus está fundamentado no amor, na essência daquilo que Deus é. A igreja de hoje, é isso que a gente vê, e a gente tem ensinado isso para a igreja, você é a igreja, diga amém. Ela precisa reaprender a andar em amor. Ou pelo menos então a enxergar aquilo que ainda não viu, que é o mais fundamental. É a base de nós existirmos. Foi porque Deus nos amou, nós vimos ali primeiro. Então a igreja, ela é nada mais, nada menos que a continuidade da expressão. Andar em amor. É algo que não tem sido mais falado, é algo que não tem sido mais visto. Aliás, até esse tipo de coisa, falar sobre isso, até acham que esse negocinho aí é até estranho, pastor. Porque parece que tudo implica para o contrário. A gente vive, gente. Deixa eu comentar um pouquinho isso com você, porque é bom que você tenha noção e a gente tenha essa consciência e o Espírito Santo possa despertar isso em nós. Veja o que eu quero te dizer. A gente vive uma época sem precedentes nesse crescimento do conhecimento de Deus, né? Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Eu tenho, sei lá, uns 25 anos, sei lá, mais ou menos por aí. 24. Mas desde a época que eu me converti, os livros evangélicos que tinham para ler eram só livros de fora, pela editora Betânia, e eram livros de testemunhos. Ivan, alguém já leu Ivan? Provado pelo Fogo. Nick Cruz. Mas eu me lembro. Pois é, são 2 décadas atrás. Aí você ia procurar a Bíblia, só tinha 2, a corrigida e a atualizada. E só, meu irmão. De 25 anos para cá, você vê uma enxurrada aí, sendo lançada nas nossas mãos. Isso é de Deus, viu? É plano de Deus. Para que o conhecimento a respeito dele aumente muito. Hoje, quantas Bíblias a gente cita hoje? E outras estão por virem para serem traduzidas. Quantos autores maravilhosos, quantos autores nacionais, outros de fora, que têm sido traduzidos, trazendo mensagens. Lembra aí na década de 80, no início ou no final de 70, poucos programas evangélicos na televisão. Hoje você liga lá, tem programa evangélico para tudo quanto é lado, não é verdade? Abençoado, nosso amigo R.R. Soares está lá direto na televisão, glória a Deus. Né? Tantas coisas aí, gente. Mas veja, a despeito desse conhecimento que Deus tem trazido à igreja, a igreja parece estar se atrofiando, implodindo na sua maneira de como deve viver. Aí eu conheço a Deus, mas peraí, conhecimento é importante, mas como é que você vive para Deus? Isso é mais importante. Tá certo? Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Vivência de Deus tem se tornado algo raro. E não deveria ser assim. Não deveria. Como eu falei aqui, eu volto a comentar sobre isso. Hoje cresce o número de crente estranho, alienígena espiritual. Cara, estranho esse, meu irmão. Veio de onde? Sei lá, veio de Marte, mas diz que é de Jesus. O cara é maluco, rapaz. É sério, gente. É um ser assim que não tem nada a ver com a marca registrada do céu. Hoje cresce o número de pessoas assim, mas você é de Jesus, mas o cara é mal educado. Eu vou só citar algumas coisas que a gente vê por aí. O cara é desbocado, agressivo, emburrado, frustrado, dá mau testemunho.
Tem alguma coisa errada. Essa não é a expressão de Deus. Uma das coisas que Deus trabalha na nossa vida, gente, quando Ele começa a operar e a gente permite isso, Ele tocar no nosso caráter. Eu vou falar sobre isso porque o mundo não tem caráter mais. Os valores do caráter que são importantes para que o homem fique de pé e estruture a sua vida, estruture a sua família, já eram. Não é verdade hoje? A prática hoje mais comum de se viver é através da mentira. É a prática demoníaca, é a prática destruidora. Mais cedo ou mais tarde, lá na frente, esse tapete vai ser puxado. Paulo fala sobre isso, vai lá ler na nossa conduta aí, né? A gente passou para todo mundo tratar de condutas da nova criatura. A gente enxerga isso claramente lá, sobre como nós devemos viver. Está dando para entender, gente? Vá comigo a Mateus, que eu quero te mostrar algo, que Jesus ele declara algo para o final dos tempos, eu creio que nós estamos vivendo isso aí, né? Ele declara algo que assusta, né? Não são minhas palavras, são as palavras de Deus. Mateus capítulo 24, no verso 10, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, o princípio das dores, que a gente conhece assim, né? Dessa maneira, desse jargão, falar sobre isso. Diz assim no verso 10, nesse tempo, o tempo do fim, muitos hão de escandalizar-se. Essa palavra aqui, escandalizar, na verdade, é se ofender. Nunca vivemos uma época tão grande onde as pessoas estão se ofendendo por qualquer coisa mesmo. Você chega para a pessoa para elogiar, rapaz, que camisa vermelha bonita. Que é isso, rapaz, tá brincando comigo? Já estou ofendido, olha aí. Rapaz, seu cabelo está maravilhoso. Que é isso, rapaz, você está me irritando. Eu não vou dizer mais nada. Também está me irritando por não dizer. Eu tive a oportunidade de viver um pouquinho fora, num outro país. Eu vi um pouquinho nos Estados Unidos, eu vi isso de perto, como a nação americana se ofende por qualquer coisa. É um negócio assim terrível. Você tem que assim já estar programado, eu não sei, uma habilidade sobrenatural de Deus, para que você possa conversar e não deixar as pessoas ofendidas. É impressionante. Até mesmo as igrejas têm sofrido, porque se o pastor prega isso que eu estou pregando aqui nessa manhã, diga aleluia. Você recebe com alegria isso aí ou não? O pastor que prega isso lá vai tomar pedrada, meu irmão. A próxima vez, não volto mais para essa igreja, está me ofendendo. É sério, eu estou falando sério. Olha, ser pastor lá fora tem que ser de Deus, viu, Sebastião? Ah, pastor, mas lá tudo acontece. Não é assim não, meu. Mas o povo de lá não é fácil não, meu irmão. Porque não tem um espírito, que é aquele que tem que reinar na nossa vida, chamado espírito de humildade. Então veja, Jesus diz assim no verso 10, gente, nesse tempo muitos, está escrito muitos ou poucos? Muitos, hão de se escandalizar, veja, trair, odiar uns aos outros, pule para o verso 12, por se multiplicar a iniquidade. E agora? Pastor, não tinha, está escrito isso mesmo, o amor se esfriará de quase todos. Hein, gente? Isso aí é tremendo. Fala assim, não de mim. Sai fora, isso não é para mim não. O amor se esfriará de quase todo. O comportamento de amar, de expressar a Deus, se esfriará de quase todos. Está incluído aqui os discípulos, está incluído todo mundo. Está dando para entender, gente? Está declarado por Deus que o amor ágape, esse amor aqui é o ágape, né? Aquele amor de Deus. O amor iria decrescer. Qual o motivo? Por se multiplicar a prática da iniquidade, do pecado. Eu vou terminar aqui com essa frase, a gente vai continuar. Vou voltar a falar sobre isso no próximo domingo. A gente tem aí, até a volta de Cristo, essa liberdade de nós esmiuçarmos esses assuntos todos para que o nosso coração esteja muito bem centrado em Deus. Aleluia! Então veja, gente, a atividade demoníaca do mundo sobre as pessoas tem afastado mais e mais a expressão do amor de Deus para o próprio mundo. Por isso que hoje tem se escasseado os exemplos. Naqueles que deveriam ser a expressão, nós que deveríamos. Nós temos que lidar com esse assunto muito sério. Nós somos representantes, sabe?
Pense sempre nisso. Se você foi comprado por Jesus, você representa Jesus. Eu vou repetir. Se nós fomos comprados e fomos, deixa eu mostrar isso para você, 1 Coríntios, capítulo 6. Nós agora representamos a Ele. Paulo também disse que nós somos ministros, cooperadores, embaixadores. É alguém que representa a sua nação, o seu país, é um porta-voz. 1 Coríntios 6. Veja o que diz aí, no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? E verso 20, Paulo então diz, porque fostes o que, gente? Comprados por preço. Fostes comprados por preço. Então nós somos representantes de Deus. Nós temos que levantar novamente, gente, só daqui por diante, para nós vivermos, para vencer. A consciência sobre de quem nós representamos tem que estar muito alta. Para vencermos. O amor já venceu. Porque a prática da expressão de Deus vence cada batalha de combate com Satanás. Não foi o amor que venceu? Então a prática da expressão do amor vencerá cada combate. Ah, pastor, não estou falando desse assunto, esse negócio de amar, dar beijinho. Não, esse negócio de dar beijinho. Eu vou ensinar esse negócio aqui. Não, estou falando, é o meu problema, pastor. Meu problema é aquele negócio lá. Eu tenho um trem lá para resolver. Que não tem esse negócio de amor. Tem sim. Porque se nós vivermos como Deus pede, aquele trem que está lá, eu sou de Minas, aquele trem que está lá, vai ser resolvido. Vai ser resolvido porque Deus disse que de pronto abateria o inimigo. O que a gente não percebe é que a nossa maneira de viver tem bloqueado o poder de Deus de agir. Glória a Deus. Alguém deu um glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Eu sei que a nossa carne não gosta de ouvir, porque nós temos que fazer ajustes na nossa vida. Todos nós, todos nós. Mas é importante. Se é que nós queremos vencer, passar por uma época que nós estamos vivendo e para sempre vai piorar, para cima vai piorar nos próximos anos, porque o mundo cada vez aumenta. Jesus disse. Deu para entender um pouquinho? Mas vamos continuar ainda, porque eu ainda quero comentar sobre andar em amor. São as áreas importantes da qual nós temos que lidar com elas, para que a gente possa expressar o amor de Deus. Gente, esse assunto é tão importante. Deus tem colocado isso no meu coração. A razão de falar sobre isso é extrema nos dias de hoje. Bom, pastor, a gente fala sobre vitória. Eu sei que é vitória, meu irmão. Nós somos da fé. A fé é isso aí mesmo. O poder de Deus é tremendo. Eu sou da fé. Não abro mão pra você falar assim para mim, olha, sabe, pastor, o negócio é o seguinte, com Deus a gente ganha umas batalhas, perde outras. Não vem falar isso comigo não, rapaz. Não existe esse conceito do mundo, a gente ganha uma, perde outra, isso é errado. Nós ganhamos todas. Porque há alguém conosco que é mais do que vencedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus Ele não põe a gente em situações para perder. Só que nós estamos perdendo porque a igreja não está descobrindo, nem tendo consciência e enxergando a necessidade da seriedade de compreender como devemos viver. O resto Deus fará na nossa vida, você pode estar certo disso.